no capítulo 1 de Gênesis. Vou abrir no celular porque a letra é muito pequena, cara. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e tornai a encher a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Tá indo, não? Tá chegando? Amém, amados? Depois a gente vai ler outros, mas nós vamos ficar nesse versículo aí, tá bom? Quando Deus, ele cria o homem e a mulher, ok? Eu vou falar o homem aqui, sabendo que é o homem e a mulher. Deus, ele cria para que nós venhamos, ou viéssemos, governar sobre a terra. Na criação, a nossa missão original é de governar sobre a terra. É uma missão de governo. Infelizmente, nós sabemos que nos versículos posteriores, o homem, ele vai entregar isso de mão beijada para o diabo. E vai ser necessário aplicar um plano que já estava formado desde a fundação de tudo, e esse projeto, esse plano era próprio envio de Jesus, para que pudesse mais uma vez tirar da mão do diabo esse governo, e viesse mais uma vez entregar na mão do homem. Eu estou falando assim só para a gente poder entender o que realmente era o governo. A gente sabe que, porque o que eu vou falar agora precisa ter um entendimento, que um dia isso estava sobre as nossas mãos, foi perdido, mas Jesus de novo recuperou e colocou sobre as nossas mãos, para que a gente não venha pensar da seguinte forma: mas o diabo, ele enganou Adão e Eva e tirou o poder desse governo da mão do homem. Não, esse poder, ele foi colocado mais uma vez na mão do homem, só que agora através de Jesus. Por que é importante entendermos isso? Baseado naquilo que eu estava tentando entender, no que Deus estava falando comigo hoje, e essa foi hoje, Deus estava falando comigo sobre governo. E aí eu fui pesquisar o significado da palavra dominar, porque eu sabia que Deus nos colocou sobre o domínio dessa terra.
E aí, ao pesquisar, eu vi que a palavra dominar realmente significava governo. Ela vem de uma palavra hebraica que se chama Hada, algo desse tipo, que significa governar, administrar e controlar. E aí eu percebi que em meio à Bíblia, essa palavra ela aparece em diversos lugares, porque eu peguei a referência. E aí foi me levando para diversos lugares. E em todos os lugares o sentido é o mesmo. É o sentido de governar, administrar e controlar. No meio do caminho, o homem, quando foi perdendo esse controle para o diabo, ele começou a se reter no grande plano e projeto de Deus. E isso só vai dar sentido de novo com uma expressão muito grande. É quando Jesus, ele morre na cruz do Calvário e ressuscita. E mais uma vez, esse poder vem para a mão do homem. E aí você pode perceber, no Novo Testamento, já começa a falar do reino, o reino que está por vir, o reino que está por vir, já é um novo governo. Já não é apenas o governo sobre a terra, mas é um governo que está por vir e que vai reinar sobre toda a terra com muita justiça. E esse governo é o governo do próprio Jesus. Mas o Novo Testamento, ele já vai falando de um novo governo, vai falando de um novo governo, de um reino que está por vir. E aí eu percebi que o que Deus espera de nós, ou o que sempre esperou de nós, é que nós viéssemos tomar o nosso lugar de origem, ou entrar no nosso lugar de origem. Que lugar de origem? Lugar de governo. Lugar de governo. A Bíblia fala que nós vamos reinar com Ele. Nós não somos apenas príncipes, acredite. Nós somos de fato reis sobre essa terra. Não, mas e Jesus? Não, Jesus é o Rei dos Reis. Nós somos reis sobre essa terra. Nós somos governadores sobre essa terra. E Ele nos deu de forma legal, para que a gente pudesse assumir o poder exatamente com a sua morte. Ele nos deu todo o direito de nos tornarmos reis sobre essa terra. Ele ressuscita. E Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas se nós entendêssemos o nosso lugar nessa terra, e aí eu começo a pregar aqui, se nós entendêssemos o nosso lugar nessa terra de governadores, de fato, as coisas ao nosso favor mudaria completamente. Abra sua Bíblia na primeira carta a Timóteo, por exemplo. Preste atenção nisso. Capítulo 3, versículo 5. Vê se não está assim. Porquanto, se alguém não sabe governar, não é isso? A sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Sim ou não? É isso aí, não? Amém. Governo. O
que que Deus espera de nós? Que nós venhamos governar. Tomar o nosso lugar de origem. Por que no meio da criação, os filhos, ainda muito cedo, eles começam a fazer o que quer? Porque nós não tomamos o nosso lugar de governo. Uma vez eu estava dando aula, e aí aquele colégio ele tinha uma psicóloga que 2 vezes por semana estava atendendo, é uma psicopedagoga, né? Que atende assim, estava atendendo no colégio. Psicóloga também? E aí, 2 vezes por semana ela atendia no colégio. Não é esse colégio que eu dou aula. O colégio que eu dou aula não tem psicólogo. Era um outro. E aí, a própria psicóloga chamou a mãe de uma menina. E como estava no momento do meu intervalo, ela deveria estar chamando alguns professores, mas estava no momento do meu intervalo, ela foi e me chamou. E perguntou para mim: professor, como que é a fulana na sua aula? Aí eu falei: olha, aquele assunto de professor, né? Professor que não quer passar pano. Professor que quer que o negócio resolva. Quando quer que o negócio resolva, o professor fala: ó, é isso, isso e isso. E aí quando eu fui falando, né, os defeitos dela, a mãe, né, falou assim: olha, mas ela é assim também comigo em casa. Ela pensa que eu sou irmã dela. Eu falei: pô, entendi tudo. Eu pensando comigo, entendi tudo. Ela pensa que a mãe é irmã dela, porque essa é a postura da mãe, filho. Aí a psicóloga entendeu tudo, eu entendi tudo, e aí ficou fácil lidar com a situação. Pessoas que não sabem o seu papel nunca vai conseguir governar. Aumenta mais um pouquinho, Bel, para eu poder me emocionar e dar uns gritos aqui. Mais um pouquinho, Bel. Mais um pouquinho, só um pouquinho, tá bom. Agora eu me emociono. Abaixa um pouquinho, Bel. Agora tu fez de rebeldia. Aumentou muito. Abaixa um pouquinho, Bel. Isso, é. Aí, agora eu consigo me emocionar. Tu tem que fazer igual nas pregações. Quando eu começar a me emocionar aqui, tu aumenta. Tu quer que eu vou no teclado? Não pode, tá? Só porque tu tá com 3 mãos agora aí. Preste atenção. Qual é o nosso problema? A gente não conhece o nosso papel. Pega a visão comigo, gente. Eu só fiz uma pequena introdução para a gente poder entender. Pelo motivo da gente não conhecer o nosso papel, a gente não governa. Mas como assim, pastor? Eu sou só o funcionário da empresa. Eu sou apenas o faxineiro da empresa. Eu sou apenas a pessoa com o cargo mais baixo daquele lugar. Como assim? Que papo é esse de governar? Se você souber qual é o seu papel, você vai governar aonde você estiver. Aonde você estiver. Não importa quantas pessoas tenha na sua empresa, se você souber qual é o seu papel, você vai ter uma postura de governador, de rei, de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. E você vai governar sobre aquele lugar.
Não como patrão, não porque você vai começar a dar ordem, mas é porque as pessoas vão entender que há um reino sobre aquele lugar que não tem nada a ver com a supervisão, com a gerência, com o dono, mas eles estão sentindo a presença de um reino. Porque tem um governador, uma governadora lá. Eu já ministrei aqui que quem é que dá destino para os filhos são os pais. E isso tem tudo a ver com o governo. Isso tem tudo a ver com o governo. Os pais que não sabem ou que não conhecem o seu papel, obrigado, eles nunca vão conseguir governar sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu não estou falando nenhuma besteira aqui, porquanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, está aqui, está na Bíblia. São instruções para Timóteo, para que Timóteo pudesse vir a instruir outros. E de fato isso é necessário para que você possa andar bem, para que tudo possa dar certo. Você precisa conhecer o seu papel. Eu lembro que quando eu servia o exército, tinha um menino que ele sempre colocava bem alto no ônibus mensagens do João Ribe Palharim. Ia muito alto no ônibus, a gente ouvindo. Ele não queria saber quem estava perto. A gente pegava um pirata, que naquela época tinha os ônibus pirata. Os mais novos não sabem nem do que eu estou falando. E a gente ia no Piratão, irmão, ouvindo João Ribe Palharim. E o pirata naquela época, né, sempre ia para um destino correto, certo, aliás. Então tinha um pirata que ia direto para a Vila Militar. E o ônibus é lotado só de militar. E ele colocava o rádio bem alto e a gente ia ouvindo João Ribe Palharim. O que aconteceu? Quando eu estava em casa e eu falei assim, pô, eu quero ouvir uma mensagem. Eu fui procurar quem? Palharim. Eu não era cristão, mas de tanto ouvir o Palharim no ônibus, eu fui procurar o Palharim. Quando eu me converti, eu fui procurar quem? Não fui procurar o Palharim, mas eu fui procurar o menino que colocava a mensagem do João Ribe. Governo. Você precisa saber quem você é. Que você vai impactar um monte de pessoas. Você vai governar sobre o lugar sem sequer dar uma ordem naquele lugar. Governo. Aí quando eu procurei o menino, ele já começou a atentar para mim. Nos tornamos amigos. Fomos promovidos juntos. E quando eu me converti, ele foi peça fundamental para a minha conversão. Governo. Eu lembro de um dia a gente sentado e éramos cabos no exército e todos estavam sentados conversando, cabos e soldados, e a gente estava falando. Eu não estava falando nada, eu estava ouvindo sobre o reino de Deus,
Porque esse menino estava falando, e mais uns dois, eu não era cristão, e a gente estava conversando sobre, de repente, Tony, parou um oficial, e a gente sentado, numa roda, parou um oficial, então a gente parou tudo. A gente estava descansando, a gente estava tipo num acampamento e tal, descansando, enfim. Aí ele parou, aí ele ouviu um pedacinho e todo mundo parou de falar. Aí o tenente virou e falou assim: pararam de falar por quê? Porque o senhor chegou, pode continuar. Ele ficou ouvindo. Voltamos para o batalhão. Esse menino do João Ribeiro Palharim começou a andar com o tenente. O cara se converteu. Ele é cristão até hoje. Hoje eu vejo as postagens dele, ele é cristão. Ele se converteu ainda com a gente lá no quartel. Governo. Ué, mas não era ele o oficial? Não, ele era o oficial, mas ele não estava governando nada. Quando você sabe o papel sobre essa terra, você governa. Você governa, você simplesmente governa. Quando você conhece, quando você sabe quem você é, você simplesmente governa. Me converti. Fui da Baixa, em 2004. E o pessoal falou assim: olha, vamos... Já era cristão, já tinha 1 ano na igreja. Vamos fazer um curso de segurança. Eu falei: vamos fazer. Era a única coisa que a gente sabia fazer na época, era tirar serviço. Vamos fazer curso de segurança. E eu fui numa empresa que se chama Forbi, eu não sei se ela existe até hoje. E eu consegui um desconto lá enorme para montar um curso com ex-militares. Aí eu voltei para a turma que estava dando baixa, eu já era muito influenciador naquela época. E eu falei: ó, consegui a gente montar uma turma. Vamos lá fazer o curso? Vamos. Já era cristão. Então a gente montou uma turma com mais de 20. Fizemos o curso. Mas houve uma perseguição dentro do curso, porque eu influenciava muito aqueles meninos. Influenciava muito, já eram meus amigos. E aí eu pensei que o instrutor, ele ia me prejudicar por causa disso. Foi um dos caras que eu mais aprendi. Aí quando a gente chegou para poder fazer o teste, né, tá gravando, aí o pessoal pensa até que, enfim, para fazer o teste de tiro. Só que todos nós eram ex-militares, então a gente sabia o que estava fazendo. E aí quando chegou no teste, o cara que estava perseguindo a mim e mais outro rapaz, ele ficou surpreso com o nosso teste. Então se abriu já uma porta para se chegar até ele. E quando a gente tá para se formar, ele faz uma surpresa para quem passou em primeiro lugar nos testes de tiro. Aí ele chama o meu nome lá na frente, eu ganho um diploma maneiro. Acredite, eu atiro bem. Atirava. Hoje eu não atiro mais em ninguém. Gente, eu nunca atirei em ninguém. Quero deixar isso aqui claro. Entendeu? Nunca atirei em ninguém. Era militar. Mas escute. Eu se destaquei um pouquinho no curso. E isso chama mais atenção. Aí eles vêm saber quem é, qual é a oportunidade que você tem. Eu sou cristão.
As coisas não vêm de mim mesmo. É Deus que me abençoa. É Deus que faz. Quando você sabe quem você é, eu tinha 1 ano de convertido. Quando você sabe quem você é, você transfere a honra, você transfere a glória em tudo que você recebe. Nas coisas que você faz, você sabe que já não tem a ver contigo. Nos pequenos detalhes, você sabe que não tem a ver contigo. Não tem a ver contigo. Mas você precisa saber quem você é. Porque quando isso acontece, meu irmão, não tem mais peso em dizimar, em ofertar, em de alguma maneira ajudar na obra, colocar tempo para o Senhor. Não tem mais peso. Porque você sabe que as coisas que vêm sobre a sua mão não é mais sua. Não, mas eu trabalhei, tu só trabalhou porque Deus te deu. Não, mas eu estudei, você só estudou porque Deus te deu condições para estudar. Se a gente continuar aqui, a gente vai voltar até o momento que você nem existia e Deus já existia. Entende que é Deus sobre a tua vida? Quando você entende isso, fica fácil de governar sobre essa terra. Eu poderia até falar assim, mas não é um governo aparente, não, é um governo bem visível. Que as pessoas vão entender de forma muito fácil. Quando você colocar de fato Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas eu estou cansado, é por isso que às vezes eu tenho dificuldade de aparecer aqui na quinta ou no domingo. Um dia a gente vai se converter para essa quinta-feira. Mas por isso eu tenho dificuldade. Eu sei que tem pessoas que estudam, eu sei que tem várias situações que acontecem na quinta-feira. Mas às vezes a gente só está cansado. Sabe por que tu está cansado? Deixa eu te contar um segredo aqui. Tu está cansado porque Deus te abençoou com serviço, te deu trabalho, te deu sustento, te deu salário. É por isso que você está cansado. Aonde é que você deveria estar? Exaltando o Senhor. Como o pastor Marcelo fala aqui, cara, eu só não estou aqui porque eu estou trabalhando. Isso a gente sabe. A gente sabe a pessoa que está lá naquele horário, ou que está estudando, ou algo desse tipo. Mas a gente sabe que às vezes somos nós fazendo o corpo mole. Somos nós fazendo o corpo mole. Muitas das vezes a gente faz corpo mole até no domingo. Mas eu estou muito cansado. Não, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir a Deus para tirar esse trabalho. Né? Seria legal, né? Não, ninguém quer. Ninguém quer. Porque a gente sabe que a gente precisa trabalhar. E a gente sabe que foi Deus que nos abençoou. Era por isso que eu estava falando que nós transformamos bênçãos de Deus em maldição. Porque pela falta de administração, controle, governo nosso, de domínio sobre essa terra, a gente não consegue lidar com essas dificuldades do dia a dia. A gente não consegue separar o que é prioridade.
A gente não consegue separar o que realmente importa. E o que realmente importa? Exaltar a Deus. Colocar Deus em primeiro plano na sua vida. A partir daí você consegue governar qualquer coisa. Se você coloca Deus em primeiro plano na tua família, você consegue governar a sua família. Se você coloca, quer ver? Abra comigo, só mais esse versículo. Provérbios 25. Obrigado. Provérbios 25, versículo 28. Vinte e cinco, 28. Olha o que diz. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Lembra do radar que eu falei lá? Esse é um dos versículos que tem o mesmo significado. Governar, controlar, administrar. O homem que não consegue se controlar, que não consegue se governar, que não consegue administrar a si mesmo, ele é como uma cidade com os muros derrubados. Qualquer um entra. O que isso significa? Qualquer um entra na sua mente, na sua vida e te perturba. E como a gente costuma dizer, né, Xande? Baixa o teu pino. Ou a gente costuma dizer, tem uma mente fraca. Mas é porque não consegue governar a si mesmo. E você foi criado para governar a si mesmo. Você foi criado para controlar a si mesmo, para governar sobre essa terra, controlar sobre essa terra. Sabe por que existe um monte de invenções hoje, por exemplo, no mundo? Porque é o homem que governa sobre essa terra. Por que a ciência se multiplicaria? Porque é o homem que governa sobre essa terra. Então Deus daria tudo isso a ele. E eu quero entrar num campo aqui, para a gente caminhar para o fim. Então, se é Deus que está fazendo tudo, se é Deus que está dando toda a inteligência, se é Deus que está colocando sabedoria, conhecimento sobre a vida dos seres humanos, isso quer dizer que aquilo que eu intentar fazer, eu vou conseguir. Se você consegue governar a sua vida. Se você, de verdade, você colocar metas e propósitos firmes, você vai conseguir alcançar. É possível, porque todo o controle está em suas mãos. Não, está na mão de Deus, eu sei, está na mão de Deus, querido. Só que Ele deu a você. Ele deu a você. Ele chega para o ser humano e diz: eis que vos dou o poder. Ele deu a você. Ele cria o ser humano e diz: ó, governai e sujeitai. Quer dizer, tudo que é da terra, você pode viver dela. Opa! Não importa quem criou, quem fez.
O princípio vai ser o mesmo. Vou falar um lance aqui que vai mudar a tua maneira de pensar em relação à conquista, em ganhar, em fazer. Pandemia. 2021, não foi isso? 22 estava sereninho já. 2021, puf. O raio do negócio veio lá da China. Não importa como veio, mas a gente sabe que alguém errou. Seja se fizeram de maldade ou não. Vamos dizer que aconteceu como eles falaram. O raio do vírus fugiu. Eles erraram. E por causa do erro de um ou de alguns, o mundo inteiro pagou por isso. O mundo inteiro. Tem um documentário agora falando do Albert Einstein. Se eu não me engano, é A Bomba Nuclear e Albert Einstein, alguma coisa assim. Na Netflix. Ele ajuda... Não é. É Albert Einstein mesmo. Ele ajuda... Isso é outra coisa. Ele ajuda a criar a bomba nuclear. E isso vai prejudicar muita gente. Quem não tinha nada a ver com o assunto. Até hoje, nós sofremos porque pode acontecer uma guerra nuclear e o mundo inteiro ser destruído. Não sei de onde veio o HIV ou qualquer outra doença, mas veio de algum lugar. E o mundo todo sofreu com isso. Mas tudo que é feito de bom nessa terra, que não é tanta coisa assim, a gente também se beneficia com isso. O assunto é longo, mas eu vou tentar encurtar aqui. O que isso quer dizer sobre governar sobre essa terra? Tudo que as pessoas fizeram ou têm feito pelo mundo tem a ver comigo e com você. Tem a ver com a humanidade. Tem a ver com a humanidade. Nós fazemos parte disso. Nós governamos sobre a terra. Então nós podemos também tomar posse disso, daquilo que é bom, e muitas coisas resolver sobre a nossa vida. Trazer à existência algumas coisas que, mas isso aqui não, alguém no mundo conquistou isso de alguma maneira. Isso também é acessível para mim, para os meus filhos, para a minha família. Toda a riqueza que há no mundo, o dono de tudo é Deus, que pertence a mim e a você. E quando eu falo riqueza, eu não estou falando apenas de ouro e prata, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de tecnologia, eu estou falando de casa, eu estou falando de vida, eu estou falando de terra, eu estou falando de mar, eu estou falando de natureza, eu estou falando de tudo. Dominai sobre ela e sujeitai. Só que naquela época, havia muitos animais, plantas, aves, enfim. Hoje o mundo tem um monte de outra coisa que você pode governar sobre isso. Aqui, ó, você pode ser
o melhor engenheiro dessa terra, se você quiser. O melhor professor, sei lá, o melhor empresário, o maior de todos eles, se você quiser. Isso está acessível para você. Só depende de você. Por quê, pastor? Porque você governa sobre isso. Ah, mas eu não tenho tanto conhecimento assim, então passa a ter. Para e não pede a Deus a resposta, não. Pede a Deus sabedoria, entendimento e conhecimento para você aprender aquilo a ponto de você ensinar para outro. E você vai ver no que você vai se transformar. Só que a gente para no meio do caminho. A gente para. Se tivéssemos dado ouvido aos nossos pais lá atrás, teríamos parado de estudar? Lógico que não. Mas paramos. E aí o que aconteceu? No meio do caminho, ficamos mais velhos e é difícil voltar a estudar. É difícil voltar, fazer o caminho de volta de algo que a gente errou lá atrás. Mas vou falar de novo, é possível. É possível. Estudar, terminar, fazer faculdade. Não quero nada disso. Você pode se tornar, cara, um grande empreendedor. Mesmo assim você vai ter que estudar. Só que sobre empreendimentos. Quando eu falo de estudar, não falo só de fazer a faculdade. Eu estou falando de vida, de tudo. Por quê, pastor? Porque você governa sobre essa terra. Você governa sobre tudo isso aqui. Está tudo em tuas mãos. Então, o que você ansiar fazer, você vai conseguir fazer. Você vai conseguir fazer. É possível. Mas você precisa saber quem você é. E aí você vai conseguir dar o melhor para os seus filhos. Dar o melhor para a sua casa, para a sua família. Para a sua esposa. Você vai conseguir. Você vai conseguir ser um bom funcionário ou um bom patrão. Você vai conseguir. Porque aonde você chegar, você vai estar governando sobre aquele lugar. Não porque você é o dono, não. Falamos sobre isso, não. É porque você carrega o reino de Deus. Deus te deu essa terra. Deus te deu tudo. Então você muda o ambiente, você transforma o ambiente. Em qualquer lugar que você estiver. Você só não vai transformar o ambiente se você se misturar com todos. Então as pessoas nunca vão saber porque você não sabe quem você é. Então por isso você não consegue governar sobre aquele lugar. Se você sabe quem você é, você governa sobre o lugar. Amém, queridos? Deu para entender até aqui? Por que eu estou achando que foi meio complexo? Existem coisas na nossa mente que precisam ser desconstruídas. E você se tornar um belo governador. Amém? A gente precisa dar um trabalho muito santo sobre esse lugar. De não termos espaço para colocar carros aqui na frente, não só por causa da Nazareno, mas porque Deus nos abençoou com carro, com moto,
de verdade mesmo, um monte de coisas que a gente vai abençoar no reino. Mas a gente não está falando isso para que Deus possa nos dar. Não, é porque a gente entendeu o princípio de governar. Ao ponto da gente colocar carros aqui nas ruas laterais. Porque a gente entendeu o princípio de governo. A igreja é próspera. Se a igreja é próspera, você é próspero. Porque você é que constitui a igreja. Você não é a igreja, mas você constitui a igreja. Vamos governar, gente? Então vamos ficar de pé.